O Brasil não tem mais uma Selic de 13,25%, tem sim uma Selic de 13,75%, uma alta, portanto, de meio ponto percentual, que era o que o mercado já estava esperando. Nesse sentido, investidores, nenhuma grande surpresa. O Banco Central já tinha acenado com essa possibilidade. Mas o texto em que trouxe essa notícia traz alguns outros recados. E para ajudar a gente a entender quais são esses recados pontuados pela autoridade monetária, eu trago aqui para a nossa conversa nesta quarta-feira o economista da Suno Research, Rafael Pérez. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Suno Notícias. E vamos embora, até cheio de recado esse comunicado do Copom hoje, então. Obrigado, Greg. Obrigado aí pelo convite. Bom, boa noite a todos aí. Vamos tentar destrinchar um pouco melhor, né, esse comunicado de hoje aí, que tem algumas novidades, tem coisa importante aí que o Banco Central soltou. Bom, vamos embora então. Eu vou colocar o texto na tela. E aí, se você tiver algum destaque, Rafa, é só você pontuar. A gente vai conversando aqui. Convido a nossa audiência que está ao vivo com a gente a também deixar os comentários. A gente vai batendo esse papo juntos para entender para onde que o Banco Central quer que a gente olhe, né? Ele continua falando, Rafael, nesse começo do texto sobre o cenário, como sempre faz, né? O cenário é diverso, muitas dúvidas para lá e para cá. O que você viu no último comunicado que apareceu nesse aqui e o que tem de novidade? Olha, começando um pouco pela questão do ambiente externo, o Banco Central já vem enfatizando a questão dessa volatilidade, da incerteza, e ficou ainda mais claro depois das decisões dos bancos centrais, tanto do Banco Central Europeu quanto do Fed, né? A inflação ali nas duas regiões veio bastante acima do que se imaginava. Estados Unidos está acima de 9%, né? A inflação mensal foi até maior que do Brasil, né? Isso algo que não é muito comum. E a inflação também na zona do euro vai chegando próximo a 9%. Então, acredito que o Banco Central ele continua naquela linha de que o ambiente externo ainda é adverso, muito volátil, como eles falam, ambiente inflacionário ainda muito pressionado e que vai ainda demorar um pouquinho para desinflacionar, né? Então, os bancos centrais lá fora estão aumentando as taxas de juros e isso aí, obviamente, que acaba batendo na atividade econômica, né? Provavelmente a gente vai ter uma desaceleração do crescimento global nos próximos meses. O que a gente viu de novo aí, que a gente vai explorando aí ao longo, né, da live, é a questão fiscal, né? E o fato de que ele já está enfatizando mais que ele está olhando para o horizonte relevante, né? Para deixar claro que, por mais que a gente provavelmente tenha uma deflação esse mês, né? Agora em julho, em agosto, talvez também o mercado vem prevendo uma deflação no mês do IPCA, tanto de julho quanto de agosto, mas não é esse o horizonte relevante para ele, né? O que ele está olhando agora é para 2023 e já também 2024, né? Então, isso ele já está deixando cada vez mais claro para onde que ele está olhando, para as pessoas também, para você não achar que, poxa, mas peraí, a inflação está baixando e a gente está aumentando taxa de juros, porque a visão do Banco Central é mais lá para frente, né? Sim. Essa questão fiscal é importante. A gente até já conversou com outros entrevistados que aparecem aqui nas nossas conversas, né, nas nossas lives, justamente porque eu percebo, até na Fintuit, assim, que há um debate sobre se o Brasil tem ou não tem risco fiscal. Né? Muita gente está falando, olha, houve uma melhora de arrecadação, essa grana que o governo está anunciando agora, né, que aprovou por meio da PEC kamikaze eleitoral, dos benefícios da eleição, chame como quiser, vão ser pagos ainda neste ano, o impacto é relativamente pequeno. Só que o que me parece aqui, e esse texto do Banco Central torna cristalina essa preocupação no mercado, não é com os gastos exatamente agora, é com o que eles sinalizam para o futuro, né? A gente está lendo sempre o noticiário político e todos os candidatos principais à presidência da República, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que hoje lidera as pesquisas de opinião, já sinalizaram que vai ter, sim, Auxílio Brasil de R$600, né? É curioso, a gente até falava antes de entrar aqui no ao vivo, né, Rafael? O Banco Central agora diz com muita clareza, é como se ele tivesse desenhado aqui, olha, a gente está trabalhando para conter a inflação, mas a gente está sozinho nessa, porque o governo continua dando estímulo. Ele não entra, claro, num debate de mérito sobre o que é certo, o que não é certo, é atribuição justamente do Executivo, junto com o Congresso, fazer isso, mas parece que essa resposta a gente tem, né? Existe risco fiscal, ele está precificado, mas a minha questão é, dá para acreditar que esse risco fiscal é o que está fazendo o Banco Central deixar a porta aberta para a próxima reunião? Porque ele não termina nos 13,75, né? Ele pontua que vai ter um chorinho
ali adiante. Eu queria que você falasse sobre esse chorinho, quais são suas apostas dos próximos movimentos e como que essas preocupações fiscais se inserem nesse cenário. Então, começar falando uma coisa que é um pouco... O que a boa política macroeconômica fala? Você tem que ter uma coordenação mínima ali entre política monetária e política fiscal. Elas têm que andar mais ou menos juntas, porque se uma está com o pé capenga, a outra tem que compensar. E é isso um pouco que tem acontecido. O Banco Central ele tem que compensar um pouco quando a política fiscal está meio capenga. Por quê, né? Como você bem falou, a PEC Kamikaze, os auxílios, né? Toda essa questão, por mais que tenha tido uma melhora na arrecadação, a forma que foi feita, ela cria um risco, né? Porque se o Brasil ele tem uma regra e aí a qualquer momento ele vai lá e descumpre essa regra, ele faz um puxadinho, coloca para fora ali, isso aí traz aquela incerteza do investidor, fala assim, pô, peraí, o Brasil tem uma regra fiscal clara e ele não consegue seguir essa regra, poxa, isso aí não é um bom sinal, né? Isso aí, obviamente, afugenta o investidor e que se cobra-se um preço mais alto, né, um prêmio de risco maior, né, pelos juros no Brasil. Então, esses já são dois fatores que acabam complicando muito, né, a situação no geral. E aí, como você bem falou, por exemplo, o próprio no comunicado, eles já falam, ó, os dois presidenciáveis estão já deixando claro que vão manter um programa de renda permanente. Tá, legal. Mas como é que vai ser feito isso? Isso é importante. Você não pode fazer de qualquer jeito. Não pode ser um programa de renda permanente que não tenha ali explicadinho bonitinho de onde vai vir o dinheiro, como é que vai ser colocado dentro do teto de gastos, né? Então, essa incerteza de como é que vai ficar o arranjo fiscal para o ano que vem tem feito o dólar, né, desvalorizar bastante e os investidores cobrando um prêmio de risco maior, né? E isso coloca pressão no Banco Central, porque ele fala assim, poxa, eu vou ter que deixar um pouquinho aberto aqui ainda, né? Vou ter que talvez manter aumentar ainda mais um pouco essa taxa de juros, porque eu não sei em que pé que vai estar ano que vem ainda, né? Porque pode ser que sei lá, daqui a algum tempo as equipes econômicas dos candidatos vão ficar mais claras e vão dar indícios do que elas farão. Dependendo da forma que eles tratarem isso pode fazer com que uma expectativa de inflação comece a desgarrar, né? Com medo de que, poxa, não está muito claro ainda como é que vai ser esses auxílios, como é que vai ser ali a política fiscal no ano que vem, e aí o Banco Central vai ter que ir lá de novo aumentar a taxa de juros. Então é mais fácil ele ficar nesse stand-by, né? Esperando aí como é que vai se dar certinho essa questão fiscal. A renda permanente, provavelmente, dificilmente os candidatos vão mexer nisso, mas a forma que vai ser feito isso vai ser importante para você sinalizar, ó, não, vai ser desse jeito, vai vir aqui daqui o dinheiro, e aí isso deixa o Banco Central mais tranquilo, né? Para saber que o arcabouço fiscal do Brasil não vai ser alterado, né? Esse que seria, acho que, uma das grandes questões aí que estão envolvendo. E aí, pensando nos próximos passos, acho que é muito disso que você falou, né? O Banco Central, ele vai deixar o chorinho ali, ele parece que ele quer fechar em 14 para deixar bonitinho, né? Mas é muito provável que ele faça isso aí para dar a última sinalização, né? Porque também, por exemplo, se ele falasse que ele encerraria o ciclo agora, ficaria feio e perderia a credibilidade se ele tivesse que aumentar lá para frente. Porque ainda, além dos riscos fiscais que a gente está falando, que são provavelmente os principais, você tem ainda os riscos externos, né? Poxa, a gente teve aqui, agora ontem, né, a Nancy Pelosi indo para Taiwan, isso aí trouxe uma tensão gigantesca ali, China, Estados Unidos, e se tem algum, enfim, isso leva a alguma escalada maior, né? Isso aí vai trazer mais incerteza, mais volatilidade para os mercados. Então é melhor não deixar fechado agora, né, o ciclo e colocar essa possibilidade que você ainda pode aumentar aí mais um chorinho, né, na próxima reunião. Ô, Rafa, a gente está vendo o Banco Central Brasileiro já estacionando o carro ali, né? Já deu a seta, olhou para o lado, está terminando a baliza ali. Enquanto os bancos centrais dos outros países estão começando a dar seta, estão entrando no começo da rua ainda, né? Os Estados Unidos já avançaram um pouco mais. A gente está vendo, inclusive, o Fed dando passos passos surpreendentemente largos, né? Inclusive, o Jerome Powell disse, ó, permaneçam surpresos com esse espaço, porque a gente não pretende fazer isso durante muito mais tempo, né? Tem todo esse debate. Na Europa, caiu a última resistência, ou o último Banco Central grande que sustentava o discurso da inflação passageira, né? A percepção de que ela é permanente, ou de que ela é mais persistente, no mínimo, do que se esperava, saiu claramente vencedora, né, desse momento inflacionário. Esse movimento de alta de juros lá fora também empurra o Banco Central para uma postura mais reticente? Se não fossem os bancos centrais lá fora subindo juros, a nossa Selic já poderia ter parado? Então, essa é uma questão boa, porque é uma discussão que tem havido também, né?
poxa, os bancos centrais lá fora estão aumentando, como é que isso vai impactar a gente? Será que a gente vai ter que aumentar mais por conta disso? Acho que uma primeira questão é que o Banco Central brasileiro ele criou uma gordura muito grande. A gente estava em 2, que era uma taxa de juros que estava muito baixa, né? Historicamente, o Brasil nunca viu aquilo. E a gente aumentou 11,75 pontos percentuais, né? 11,75 pontos percentuais. Isso aí é um dos maiores aumentos, acho que é um dos maiores ciclos, né? De aumento de juros. Então, o Banco Central criou essa gordura. E o aumento das taxas de juros lá fora, elas vão acabar beneficiando o Brasil, muito provavelmente, porque você vai desacelerar um pouco a atividade global. Isso vai acabar pesando nas commodities. Então, por exemplo, você pega ali ferro, petróleo, outras commodities mais agrícolas, elas já estão começando a ceder um pouco, muito por conta dessa desaceleração. Então, isso pode acabar beneficiando um pouco o Brasil. E outra questão é o Brasil ele tem uma Beneficiando inércia do ponto de vista da inflação. Da inflação. Pode ser um fator baixista para o Brasil. Então, Tá. nesse aspecto, eu acho que eles... Porque é bom considerar, pessoal, quem chegou agora ficou, peraí, como assim? É bom no sentido da inflação, né? Os preços Exatamente. Aí para baixo. Mas, por exemplo, a gente olhando para a Bolsa, é um desespero, né? A nossa Bolsa está super não, exato. Olhando para a inflação especificamente, isso vai ter um peso positivo, ou seja, vai diminuir a inflação, tende a diminuir ajudar a diminuir a inflação aqui dentro. A questão que você mencionou, se a gente talvez não tivesse aumentado tanto, lá fora não tivesse aumentado, tem algumas questões do Brasil que é o que a gente está falando lá fora. A gente tem risco fiscal. Normalmente você não vê falando muito sobre risco fiscal nas atas dos bancos centrais lá fora, porque lá a coisa é um pouco mais bonitinha. Aqui a gente tem alguns problemas ainda. A gente tem essas questões fiscais ainda que vira e mexe e volta, né? Então a gente tem que acabar compensando isso. Você tem um dólar que está muito desvalorizado, né? Então, um juros mais altos às vezes é necessário até para segurar um pouco esse dólar. A gente tem uma inércia inflacionária, ou seja, a inflação do Brasil ela veio alta e ela demora mais para cair, né? No Brasil isso é um pouco mais forte que lá fora. Então, o Brasil ele acaba naturalmente tendo que avançar às vezes mais esse território contracionista que a gente fala na política monetária para segurar a inflação, né? Então, a gente acha que mesmo se não tivesse havido um movimento lá fora de aumentar de juros, o Brasil teria mantido mais ou menos esse ritmo. Não à toa, o Brasil começou lá atrás, né, a aumentar a taxa de juros e foi aumentando, e quase, assim, mesmo que não houvesse grandes alterações na política monetária de Banco Central dos Estados Unidos ou da Europa, né? Rafael, eu queria falar agora sobre as implicações desse movimento de alta de juros na atividade. O Banco Central, como você disse, está subindo juros muito rápido, né? Desde da mínima histórica ali, 11,75 pontos percentuais, é ponto para caramba, uma paulada de juros. Mas a gente vê o mercado reajustando para cima as projeções de crescimento do PIB para esse ano, né? Não um PIB que se diga, meu Deus, que coisa impressionante, mas a gente foi caminhando ali de um PIB de 0,5% no começo desse ano, na mediana ali, se eu bem me lembro, para quase 2% agora, que é a leitura do último Boletim Focus. Por que esses juros tão altos e subindo tão rápido estão coexistindo com a aposta de um PIB ainda maior para esse ano de 2022? E como que isso pode impactar o PIB de 2023? Essa pergunta é boa, Greg, porque, de fato, né, seria um contrassenso, né? Poxa, mas está aumentando a taxa de juros e o crescimento também, o que está acontecendo, né? E aí entra muito da questão fiscal, né? Esse ano foi muito marcado, né, por políticas fiscais que estimulassem, né, a renda. Então, transferências, auxílios, foram todas questões que melhoraram o consumo das famílias, né? Então, você vê a atividade econômica, ela, principalmente ali depois acho que, se eu não me engano, no segundo trimestre, mais ou menos, ela começou a dar mais indícios de uma retomada. Além de você teve ali uma normalização da economia depois de vacinação e tudo mais, isso aí trouxe mais estímulo, né, para as pessoas saírem, consumirem e tudo mais. E aí, junto com esses auxílios, com as transferências que o governo proporcionou, isso aí deu um novo ânimo para consumo, para serviços, para comércio. Então, isso explica uma boa parte. Outra questão é a questão a parte das commodities. As commodities davam um preço alto, né? Por exemplo, petróleo, ferro, e o Brasil é um grande exportador dessas commodities. E elas têm esses setores eles têm um peso relevante na economia. Então, quando eles crescem, né, eles acabam levando a economia junto. Isso facilitou, então proporcionou também que o crescimento fosse maior. E um último fator que é importante também lembrar, o mercado de trabalho está mais aquecido, inclusive o Banco Central
fala isso no comunicado, que ele foi pouco, não pego de surpresa, mas o mercado de trabalho ele está mais aquecido do que eles imaginavam, né? Muitos economistas não achavam que a taxa de desemprego ficaria abaixo de 10% esse ano ainda. Ela já está em 9,3%, se eu não me engano, né? Sim. Então, o mercado de trabalho ele se recuperou de uma forma bem positiva. Lógico, assim, os salários ainda não são aqueles que a gente gostaria, mas ainda ele está se recuperando. Isso é importante também. Então, isso aí estimulou, né, a atividade econômica no geral, principalmente o consumo, aumenta um pouco a renda, né, das famílias. Então, isso foi importante para que houvesse essa mudança de expectativa de que, mesmo com uma taxa de juros aumentando, a atividade econômica ela retomou um pouco. A expectativa do PIB para o final do ano já é próxima de 2. E aí, pensando de como é que isso vai se dar para o ano que vem, né? Essas medidas que foram tomadas esse ano, elas acabam esse ano, né? Então, provavelmente os programas de renda permanente que vai continuar no ano que vem. Mas, por enquanto, como a gente está não precificando, mas está tomando como dado que vai acabar, né? Provavelmente em dezembro, atividade econômica ano que vem não tem um grande vetor que vai empurrar ela. Então, ela tá meio que no marasmo, a gente não sabe muito o que esperar. As commodities provavelmente vão cair um pouco no que vem. Você não vai ter mais esses programas de estímulos a princípio, né? Vamos ver como é que vai se dar essa questão ano que vem. Mas o fato é que você não tem nenhum, né, um grande vetor de crescimento para o ano que vem muito claro, né? A impressão que a gente tem é que o mercado no geral está esperando ainda ver como é que vai ser a equipe econômica do ano que vem, para a gente saber o que a gente pode esperar de crescimento econômico. Mas, a princípio, tem outro fator importante. A política monetária ela tem uma defasagem, ou seja, ela demora alguns meses para atuar sobre a atividade econômica. Então, esses juros de agora de 13,75, ele vai impactar mais lá para o ano que vem. E aí sim que ele vai bater mais na atividade econômica, que ela vai desacelerar mais. Por isso que se espera um crescimento de 0,5% para o ano que vem. Antes de te liberar, porque eu sei que você tem que bater rapidamente o relatório para os clientes da Suno, me dá o teu call. Como que você acredita que vai ser o movimento dos juros daqui por diante? A gente tem mais 1 ou 2 reuniões do Copom esse ano, certo? Certo. Ele deixou a porta aberta agora e o mercado já vai... Uma coisa que eu tenho notado, né, nas leituras recentes e conversas é que o mercado não está tão duvidando do que vai acontecer com a Selic terminal, né? Ela vai parar esse processo em algum lugar por aqui, não muito diferente disso. A questão é quanto tempo ela vai permanecer nesse nível e quando que ela vai começar a subir, e se subir, vai descer para qual nível que ela vai ficar estacionada por mais tempo, né? Porque aparentemente o mercado está apostando em juros mais altos por um período mais prolongado, né? Como que você vê os juros de maneira prospectiva agora em 2 minutinhos? Boa. Acho que a primeira questão aí é que, assim, se tiver um aumento de taxa de juros na próxima reunião ou não houver, acho que não é grande preocupação no mercado. Como você bem falou, é quanto tempo vai demorar agora para estabilizar ou para cair, né? O que a gente vê aqui, né? A gente está vendo aqui, eu e o Sung, basicamente, mais um aumento de 0,25, né, na próxima reunião, e chegando a 14, e aí estabilizando até mais ou menos ali o segundo trimestre de 2023, tá? Por quê? Bastante tempo, 14%. 14 por um tempo maior. Por quê? Qual que está sendo o grande problema aí do Banco Central? Ele está olhando para o horizonte relevante, 2023, 2024. Em 2023, a inflação ainda está a cada semana que sai um boletim Focus, a inflação está melhor, está maior, ela está acima do limite superior. Então, o limite superior, se eu não me engano, é 4,75, já está em 5,3, 5,4. Então, ele já tem um problema logo de cara. Ele começa o ano que vem com uma inflação acima do teto superior. Então, ele já tem um problema logo de cara para o ano que vem. Então, muito provavelmente, e se não continuar subindo, obviamente, se não tiver algum outro problema internacional, não é, né? Enfim, a gente sabe que a incerteza ela impera, né? Está imperando, né? Está sendo impressionante, as tempestades perfeitas para esse ano, né? Mas, enfim, e aí a questão que a gente acha é isso: o Banco Central ele vai ter que permanecer por um tempo um pouco maior, taxa de juros em 14, a gente acredita que até ali, então, o segundo trimestre de 2023, para conseguir convergir essa inflação de 2023, que já está acima do teto. E 2024, ela também já está desgarrando. O centro da meta é 3%, já está em 3,3%. Então, já 2024 também já está fugindo do centro. E o limite superior seria 4,25%, se eu não me engano. Então, ele já tem um problema aí, né? Que é como
converge essas expectativas de inflação para 2023, 2024. Então, por isso, a gente acha que ele vai chegar em 14% e manter até mais ou menos ali o segundo trimestre de 2024. Beleza. Essa é a nossa expectativa. E aí, depois, a partir disso, ele começa a cair, né, e chega mais ou menos ali em 11 no final de 2023. Né? Vixe, vamos com juros altos mesmo durante um bom tempo, né? Quem viveu esses juros de 2% viveu. Quem não viveu, quem sabe ainda nessa encarnação. Vai demorar, tá achando, viu? É isso. Rafael, muito obrigado aqui. Acho que é a tua primeira vez aqui no Suno Notícias, primeira né? vez. Olha só, bela estreia. Muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigado por todos os esclarecimentos. Boa sorte no relatório agora. O pessoal da Suno, calma, daqui a pouco vocês vão receber as palavras e análise ali do Rafael Pérez da Suno Research.